Glória a Deus, glória a Deus, muito bom podermos louvar juntos. Que lindas essas canções que nos levam a exaltar o nome do Senhor e que preparam realmente o nosso coração para ouvir a mensagem. Já é uma mensagem linda, mas de alguma forma a canção, quando ela está assim cheia dessa unção, desse poder do Senhor, vai já movendo o nosso coração, vai movendo a nossa mente para nos conectarmos com aquilo que o Senhor tem para nos falar, porque nós cremos nisso, nós cremos que a palavra, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que essa palavra é viva, é eficaz e que se renova todas as manhãs, todos os dias, todas as vezes que nós lemos, que nós refletimos nela. Como eu disse, para nós é um privilégio começarmos amanhã na presença de Deus, colocando a nossa vida, colocando a nossa família na presença dEle. Deus é um Deus digno de ser adorado, nós podemos confiar nele, podemos entregar todo o nosso ser na presença dele. Ele é um Deus que ensina, ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que nos acolhe. E nessa manhã eu creio que o Senhor está fazendo exatamente isso, me acolhendo você, e vai falar conosco, vai nos ensinar ainda mais da sua mensagem, da sua palavra, aquilo que Ele tem para nós nesta manhã. Eu quero apenas reforçar para todos que têm participado conosco desse tempo de oração em família. Todos os dias, nós já estamos no 23º dia, todos os dias temos uma família que vem para ter um tempo de oração aqui no templo. Então, se a sua família ainda não esteve aqui, venha, faça parte desse período de oração em família. Vai ser muito especial recebê-los, orar, ter esse tempo, esse período onde nós temos clamado ao Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Usa-nos como uma igreja relevante em todo o tempo. Nós não queremos ficar acuados, mas nós queremos avançar, pois somos sal da terra e luz do mundo. E o Senhor tem nos chamado para isso. Então eu quero desafiar você e sua família a estar aqui. Você pode entrar em contato comigo e nós temos feito uma escala de oração. E todos os dias tem sido uma bênção. Uma família está aqui no templo orando, intercedendo pela nossa cidade, pelas outras famílias aqui da nossa igreja e por toda a nossa nação. Meus irmãos, vamos avançar em nome do Senhor Jesus com a força que Ele nos dá. Hoje nós vamos ler vários textos bíblicos e eu quero começar lendo com vocês Romanos capítulo 6. Eu sei que eu não tenho certeza se nós vamos conseguir projetar hoje, porque são muitos versículos aqui, mas se você puder acompanhar essa leitura com bastante atenção, nós vamos ler primeiro lá em Romanos capítulo 6. E eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que me dá de ministrar a Tua palavra. E eu peço a Tua unção sobre nós, porque sabemos, ó Deus, que tudo vem de Ti. Para que essa palavra seja uma palavra viva, eficaz, que quando estivermos lendo a Tua palavra, o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, para compreendermos, ó Deus, a Tua vontade para as nossas vidas, para sermos fortalecidos, direcionados, libertos, em nome de Jesus. Que a Tua graça e o Teu amor nos alcance nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar meditando em Romanos, capítulo 6, a partir do verso de número 19. Como eu disse, nós vamos ler vários versículos. E eu quero pedir que você preste bastante atenção.
O nosso tema hoje é o meu modo de ser. Vou repetir, meu modo de ser. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim, como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero começar com este texto, porque aqui o apóstolo Paulo vai nos falar que nós tínhamos um modo de ser antes de Cristo e que nós somos transformados, e a partir do momento que conhecemos verdadeiramente, eu não estou falando superficialmente, mas quando conhecemos profundamente, verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, nós começamos um novo tempo e nós então temos um novo modo de ser. Algumas pessoas tiveram o privilégio de conhecer a Jesus na mais tenra idade e de fato recebê-lo como único e suficiente Salvador desde muito pequenininho. E claro que muitas transformações vão acontecendo na nossa caminhada com Cristo e sempre vai acontecer. Mas alguns de nós realmente foram impactados por esse evangelho, mesmo muitas vezes também tendo conhecido o evangelho ainda na infância. Muitos fomos impactados e muitos de nós, assim como o próprio apóstolo Paulo, tiveram essa mudança no seu modo de ser. Então, nós precisamos nos lembrar, começar a nossa reflexão aqui, pensando nesta comparação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Romanos capítulo 6. Ele faz uma breve, simples comparação para todos entendermos que nós tínhamos um modo de ser e que não existe um meio termo. Ou nós temos aquele modo de ser bem pertinho de Jesus, dentro de toda a transformação que Ele faz na nossa vida, ou então nós estamos longe de Jesus, nós estamos vivendo de uma outra maneira. Paulo só nos dá aqui essas duas possibilidades. Ou nós temos um modo de ser conforme Jesus nos orienta, conforme o novo nascimento em Cristo Jesus, ou então nós estamos bem distantes dele, com um outro modo de ser. E hoje eu quero dizer que faz parte desse novo modo de ser o servir. E nós vamos refletir num destes propósitos que temos na nossa vida, a partir do momento que Jesus faz, toda essa transformação em nós. Porque quando nós deixamos de viver, longe dele, passamos a viver junto de Jesus, o nosso modo de viver, então, é direcionado por Ele. E um destes propósitos que muda na nossa vida é que nós entendemos um princípio, o princípio do servir. Se todo mundo estivesse aqui na igreja, eu não costumo pedir para um olhar para o outro e dizer isso ou dizer aquilo muitas vezes. Mas se todo mundo estivesse aqui, eu ia pedir assim, repitam essa palavrinha, servir.
Eu acho que a gente pode trazer isso agora, e onde é que você está, né? Onde você estiver, você pode pensar isso. Você pode pensar agora, o meu modo de ser, ele foi totalmente transformado, impactado pelas verdades do Evangelho. E um dos propósitos que esse novo modo de viver me trouxe foi a maneira como eu vejo essa questão sobre o servir. Como é que você pensa sobre isso? Porque nós gostamos muito de ser servidos, não é? Não é gostoso ser servido? Talvez você esteja pensando nesse sentido. Se você chega, por exemplo, num hotel, né? Primeira coisa que você vai observar é como você é servido. Como é o café da manhã, por exemplo, né? Quais são, o que é que tem naquele hotel para te servir? Ou mesmo se você está indo para um hospital, por exemplo, o que é que você observa? Meu Deus, como é que eu vou ser servido? Como é que eu vou estar neste lugar? Quando servimos os nossos filhos, quando compramos um carro, quando organizamos a nossa casa, tudo é pensando na maneira como isso vai servir para nós, como isso vai trazer para nós algo de bom, algum benefício, não é assim? Eu digo que no pastorado é um desafio, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor, estamos aqui para servir a pessoas e para contribuir para que outras pessoas sejam equipadas, treinadas e que essas pessoas então, através do seu relacionamento com Deus e relacionamentos significativos, desenvolvam as suas maiores habilidades para servir. No entanto, nós temos princípios para isso. E esses princípios da palavra de Deus é que fazem toda a diferença na nossa vida. Então, hoje nós vamos focar nisso. Paulo vai falar sobre isso. Esse novo modo de ser inclui servirmos uns aos outros, servirmos a Deus, né? Quando a gente lê aqui, eu acho muito interessante, porque quando falamos sobre servir a Deus, nós estamos falando sobre nos oferecer a Deus. E essa palavrinha, oferecer, ela significa colocar-se ao alcance de alguém e ficar à disposição daquela pessoa para que ela faça o que lhe for oportuno, o que lhe for apropriado e o que for útil a ela. Então veja só, nesse nosso novo modo de servir, nesse nosso novo modo de ser, nós nos oferecemos a Deus e nós nos colocamos nas mãos dele de uma forma que sejamos úteis, de uma forma que sejamos ali no tempo oportuno, apropriados para aquilo que ele deseja fazer, para aquilo que ele desejar. E isso inclui o nosso corpo, fisicamente falando. Isso inclui as nossas faculdades, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, aquilo que nós somos, a nossa consciência, a decisão que nós tomamos no nosso dia a dia. Isso inclui, inclusive, os nossos recursos. Aliás, a palavra do Senhor, ela é enfática em dizer que todos os recursos que nós temos são para servir uns aos outros. Você percebe que quando temos recursos, e falando agora de recursos financeiros mesmo, muita coisa pode ser disponibilizada, muita coisa pode acontecer. Eu quero aproveitar até mesmo esse momento que estou falando sobre isso, para reforçar para todos que estão ouvindo, que são aqui da nossa igreja, que nós estamos numa campanha aqui, levantando recursos para conseguirmos equipamentos, para que os nossos encontros continuem online. Então você pode participar, você pode também, de alguma maneira, contribuir para termos esse recurso. Nós já temos quase metade, e nós temos orado e nós temos nos mobilizado para conseguirmos aquilo que
necessário para os equipamentos que precisamos. Então, os nossos recursos também são recursos que são direcionados para servir, para que de alguma maneira o reino de Deus se expanda e para que aquilo que fazemos seja realmente com amor, com excelência, com dedicação. Veja só que lindo este provérbio. Eu acho que vai dar para a gente projetar esse provérbio que diz o seguinte: o que você é um presente de Deus para você. E o que você faz consigo é um presente seu para Deus. Isso é maravilhoso. Eu vou ler de novo. O que você é um presente de Deus para você. E o que você faz consigo é um presente seu para Deus. Ou seja, se você puder, leia comigo essa próxima frase que vai ser projetada. O seu modo de ser é igual, presente para Deus. Então, aquilo que nós somos, o nosso modo de ser, é um presente para Deus. É aquilo que nós estamos oferecendo para Deus, aquilo que colocamos nas mãos dele. O seu modo de servir reflete quem você é nas mãos de Deus. E nós precisamos meditar nisso com muita profundidade, com muita profundidade. Se a maneira como servimos reflete quem nós somos e como nos oferecemos a Deus, nós precisamos pensar sem dúvida nenhuma em como é que nós temos servido. Nós temos que começar a pensar sobre isso, porque nós existimos para contribuir. Nós não estamos aqui nesse mundo simplesmente para termos recursos à nossa disposição, mas nós não estamos aqui apenas para extrair algo, mas nós estamos aqui para contribuir de alguma maneira, da maneira como Deus nos projetou, dentro dos propósitos dele, nós devemos fazer a nossa parte. E isso na igreja nós chamamos de ministério. Dentro da igreja, nós chamamos de atividade, de obra, de tarefa, de trabalho. Em 1 Pedro 4,10, nós lemos: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então o Senhor, Ele nos dá oportunidades, e essas oportunidades devem ser administradas, devem ser geridas, dirigidas, governadas, né? Nós devemos, de uma forma fiel, contribuir de alguma maneira com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para abençoar pessoas, porque nós temos dito e repetido isso sempre. A forma que nós temos de servir a Deus é justamente servindo uns aos outros. É nesse contexto, são nos nossos relacionamentos que a gente encontra o significado para o cristianismo. É diante dos relacionamentos que nós somos moldados, que nós aprendemos, que nós vamos crescendo em maturidade diante da presença do Senhor. Então, meus irmãos, é desejo do Senhor que você e eu sirvamos uns aos outros, e nós precisamos refletir muito a respeito disso, porque Deus quer que você o sirva do jeito que Ele fez você para servi-lo. Cada um de nós aqui tem uma característica. Semana passada nós falamos um pouquinho como Deus gosta de diversidade. O Senhor nos fez com personalidades diferentes, o Senhor nos fez com características diferentes. Nós vemos isso na natureza, quanta diversidade existe. No entanto, tudo tem um propósito para a maneira como foi criado. E quando nós observamos, segundo o apóstolo Paulo, esse novo modo de ser e de viver transformados por Jesus, nós começamos a entender esse propósito original. Nós começamos a viver como igreja esse ministério para o qual o Senhor nos chamou. Lá em Marcos 10, 43, nós lemos: pelo contrário,
quem quiser tornar-se importante entre vocês será servo. Será servo. Nós sabemos que essa palavra é uma palavra tão conhecida, a gente repete tanto, mas a gente precisa entender o significado mais profundo. Não é para acusar alguém de não servir, não é para acusar um ou outro, mas é para olhar para si mesmo e pensar: meu Deus, onde é que o Senhor quer que eu o sirva? Como eu devo servi-lo? Como eu devo interagir como igreja? Como fazer a minha parte, seja qual for o tempo, qual for o momento que vivemos como sociedade? Nós estamos aqui para justamente servir. E nós devemos servir uns aos outros, em especial, tocando o coração de Deus. Tocando o coração de Deus. Então nós não podemos dizer que não temos potencial. Ninguém pode dizer isso. Todo mundo tem um potencial. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você tem potencial para criar, para produzir, para agir. Muito mais do que imagina. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós também. Então veja só, nós temos agora um tempo novo nas nossas vidas e a Bíblia diz que o Senhor quer trazer frutos que sejam permanentes através de nós. É interessante a gente pensar nessa comparação de frutos, porque na minha casa tem um pé de acerola e aqui na igreja também tem. E a gente vive podando esse pé de acerola aqui da igreja. Gente, se um dia você tiver a oportunidade, você vem aqui conhecer, quem não conhece. Porque ele dá frutas, eu acho que é lá igual de Canaã. São umas frutas maravilhosas, grandes, saudável. Mas lá na minha casa a gente percebia que não dava essa fruta e a gente podou todo esse pé. E ele começou agora a brotar de uma forma tão linda. E eu fico pensando, Senhor, será que a gente, também precisa ser tão podado para a gente perceber qual é o fruto que o Senhor quer que a gente dê? Que são frutos permanentes, frutos que vêm do Teu Espírito Santo mesmo, através das nossas vidas. Nós precisamos pensar nisso. Lá em João 13, de 6 a 9, nós lemos: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O que é que nós vemos aqui? Jesus introduzindo um princípio. Jesus não estava aqui introduzindo um ritual. Ele não está introduzindo um ritual para que a gente sente, para que a gente faça essa cerimônia como um ritual do lava-pés, por exemplo. Mas quando nós olhamos aqui, Jesus está mostrando uma lição. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, o que a igreja precisa entender é que os atos dela precisam ser atos de humildade, de amor, de boa vontade, de serviço uns aos outros. É exatamente isso que nós precisamos entender. É um princípio, é como o Senhor dizendo também: o que importa é que o coração vai estar limpo. É isso que é importante nós entendermos. E Ele deixa esse princípio para nós, dizendo: olha, vocês precisam se levantar para servir, seja o tempo que for. A mensagem precisa ser proclamada: ide e fazei discípulos, e fazei, e haja, e coloque os seus dons e talentos em prática, e se levante para servir. Nesse tempo que nós vivemos, meus irmãos, a igreja vai muito bem. Eu quero repetir aqui o
que eu ouvi, eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, eu indico ouvirem um pastor chamado Elias Dantas. E ele é um pastor muito experiente, que viaja o mundo todo. E eu estava ouvindo um relato sobre as igrejas ao redor do mundo. Ele tem o conhecimento de muitas partes do mundo. E a igreja vai muito bem. A igreja cresce, a igreja floresce. O Senhor tem levantado homens, mulheres, jovens, crianças ao redor do mundo para servi-lo. Nós precisamos arrancar do nosso coração essa imagem de uma igreja que está desbancando, porque a gente está acostumado a ver aquilo de repente que está na mídia, que está nas notícias, aquele evangelho que está sendo mercadejado, aquelas pessoas que estão, usando da palavra de Deus de uma forma distorcida, como mercenários, inclusive. Mas a igreja de Cristo, a igreja viva, essa está muito bem com a graça do Senhor. É por isso que nós lemos aqui na Bíblia que as portas do inferno jamais prevalecerão. Pode vir o que for, você conhece um pouquinho da história da igreja e você sabe disso. Nos momentos mais difíceis na história da igreja, foi quando ela mais cresceu e se fortaleceu. Por quê? Porque aí a gente vê realmente aqueles que têm um coração voltado para servir, para esse modo novo de viver no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa pensar sobre isso. A igreja vai muito bem. Você precisa se levantar para servir ao Senhor no ministério que Ele tem te colocado, no ministério que Ele tem te chamado. Todo tipo de levante vai acontecer mesmo. As pessoas vão te testar. O que elas puderem muitas vezes fazer para atrapalhar ou para dificultar, muitos vão fazer. Mas aquela porta, vale para isso também, que Deus abre, ninguém fecha. Deus coloca pessoas e permite que pessoas difíceis estejam no seu caminho para moldar você também, para nos moldar, para mostrar que não somos melhores que ninguém e que Ele mesmo não faz acepção de pessoas. Mas você precisa responder a esse chamado. Não pode mais enterrar o seu talento. Você precisa se levantar em nome de Jesus no seu modo de ser novo na presença de Jesus. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então você e eu precisamos, com o nosso modo de ser um instrumento de Deus para a transformação de vidas. Para a transformação de vidas. Nós precisamos lembrar disso. Como então? Como ser preparado? O que é que Deus quer nos dizer? Veja aí, alguns pontinhos importantes para que você, relembre isso. Relembre, olha só. Como você é preparado para servir? Você é preparado para servir através dos seus dons espirituais. Nesse novo modo de ser, você recebe dons espirituais. E você, através desses dons, você vai entender e vai ter uma direção ministerial. Você precisa estar atento a isso, em comunhão com o Senhor, orando e falando com o Pai. Senhor, eu quero compreender. Senhor, deixe-me sentir, entender. O Senhor fala com você. Você pode falar com Ele por meio de Jesus Cristo. E você está, sim, apto para servir com os dons espirituais. Mas tem um outro pontinho também que você pode perceber. Quais os seus maiores interesses? Quais os seus maiores interesses? O Senhor te fez de uma forma especial. O que é que você gosta muito de fazer? O que chama a sua atenção? Você pode ver isso como algo onde você vai começar a desenvolver ainda mais o servir. Outro ponto são as suas habilidades.
Quais habilidades você tem? Todos nós nascemos com habilidades, não é? Por exemplo, eu gosto muito de cantar, só no chuveiro, né? Não adianta eu querer vir aqui e cantar, porque eu não tenho essa habilidade. Não é minha. Eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. E isso me faz bem, me alivia. Mas eu não vou fazer um quadro para vender, eu não vou fazer uma pintura, porque não é uma habilidade que eu tenho, apesar de gostar. Qual a sua habilidade? O que Deus deu para você fazer? Às vezes você insiste em algo que não é a sua habilidade. E isso nós precisamos ter muita sabedoria, como igreja que somos, para entender que uns têm algumas habilidades e que apesar de gostarmos de algumas coisas, não é ali que Deus nos quer. Precisamos entender isso. Você também precisa olhar para a sua personalidade. Olha para a sua personalidade e pense assim: meu Deus, o Senhor me fez assim. O Senhor transforma os nossos temperamentos, as nossas atitudes, o nosso modo de ser, mas a nossa personalidade, ela continua ali, com transformações, mas dentro daquela personalidade. Então você precisa perguntar para o Senhor. E como você consegue fazer isso se você simplesmente se afasta de tudo aquilo que é do Senhor para a sua vida? Se afasta das pessoas, se afasta da igreja, se afasta da palavra de Deus e inclusive do ministério que você tem ali que arde no teu coração. Você precisa ver, prestar atenção na palavra de Deus, naquilo que o Senhor está lhe direcionando. As suas experiências também vão ser um forte ponto para você servir a Deus. Deus não desperdiça nada na nossa vida. Todas as suas dificuldades, todas as suas conquistas, tudo isso pode ser usado pelo Senhor, útil para que você sirva, encorajando outras pessoas, exortando outras pessoas de uma maneira que elas avancem também. A exortação muitas vezes é vista de uma forma negativa. A exortação muitas vezes é como se quisesse, destruir alguém. Mas a palavra do Senhor, quando nos exorta, inclusive Ele diz que Ele exorta quem Ele ama. Por quê? Porque o Senhor quer nos ver dentro dos propósitos dEle, que são muito maiores do que os nossos. Como eu disse, muita gente vai desmotivar você. Muita gente vai nos desmotivar. Eu acho interessante, porque eu sou pastora, eu fiz um seminário, eu sou ordenada pastora, fiz a minha licenciatura. E no meio religioso, muitas vezes, nós sofremos um pouco com isso, porque meu esposo é pastor também. Ele também fez o seminário, ele também fez licenciatura, e muitas vezes, hoje menos do que antes, mas muitas vezes eu fui muito desmotivada por conta disso. Se eu não tivesse convicção do meu chamado, eu teria desistido. E não estaria dentro dos propósitos do Senhor. Como pastora, num ambiente que hoje, graças a Deus, a gente tem muitas pastoras. Mas por um bom tempo não tínhamos, né? Por um bom tempo a gente tinha poucas pastoras ordenadas realmente. Fora isso, Fora essas comparações que são feitas. E as pessoas sempre vão fazer isso. E elas podem fazer com você também. Aqui na igreja, muitas vezes, eu percebo isso. Nós somos uma comunidade em crescimento. Somos extremamente organizados, temos uma visão, sabemos para onde vamos. Temos uma base do que nós somos como igreja, estamos crescendo em direção a isso. E muitas vezes eu sinto isso, As pessoas chegam e elas querem mais ou menos que dizer isso e aquilo, e olha que nós temos um coração aberto para aprender, e a gente
suga mesmo, aprende, mas a gente percebe isso, essa diferença, né? Talvez por ser pastora, por ser mulher. Esses dias eu falei para o Júnior, falei para ele assim, meu amor, você está levando toda a fama, porque todas as coisas que eu faço na área de informática, as pessoas pensam que foi ele que fez. Isso é ou não é uma discriminação? É ou não é uma desmotivação? E ele não faz absolutamente nada. Ele está super envolvido onde ele é pastor, na igreja onde ele está. Então, eu falo, ele leva toda a fama, porque as pessoas pensam que é ele quem faz. E, na verdade, não é. Eu é que tenho feito. E eu ouço comparações o tempo todo. E isso é desmotivador. Mas eu não posso olhar para isso. Eu preciso olhar para o chamado. Eu tenho convicção do que Deus quer que eu faça. E aonde Ele quer que eu chegue. Senão, já teria desistido. Por isso eu quero falar para você da mesma maneira, que você não ouça essas vozes de comparação, que você não fique ouvindo pessoas, porque infelizmente elas existem, são cruéis até na sua forma de lidar com você, no seu chamado, naquilo que Deus tem te levantado para fazer. Você precisa se levantar em nome de Jesus. O Senhor está esperando você, as suas habilidades, aquilo que Ele colocou no seu coração, as suas experiências são importantes. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Então, o nosso maior exemplo de servo é o Senhor Jesus Cristo. É o nosso maior exemplo. Mateus 20, 26 a 28 diz assim: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então nós estamos aqui para amar um ao outro com um amor sacrificial. Um amor sacrificial, servindo uns aos outros. Lá em João 14, 12, nós lemos: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Meus irmãos, nós precisamos ter esta mentalidade de Jesus, que é uma mentalidade de abundância, que é uma mentalidade que há espaço para todos, e que assim como o Senhor derrama sobre as nossas vidas, nós temos que ser uma fonte que vai derramar na vida de outras pessoas. Nós precisamos fazer a nossa parte, nos mobilizar, ter essa mentalidade. O nosso caráter a cada dia vai sendo moldado pelo Espírito Santo. E precisamos ver os embates como embates que nos fazem crescer e ser mais parecidos com Jesus. É Jesus nos dando mais paciência. É Jesus nos dando mais domínio próprio. É Jesus nos ensinando a perdoar. É Jesus tirando o egoísmo do nosso coração, tirando o orgulho do nosso coração. É Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. É Jesus sendo o centro da nossa vida. E nós um dia estaremos com Ele, na presença de Jesus, com o coração cheio de paz e de motivação ali, porque Ele vai dizer assim: olha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós vamos ser recebidos por Ele. Então nós precisamos pensar nisso. Ó Deus, em nome de Jesus, que os dons espirituais, os seus interesses, as suas habilidades, a sua personalidade e as suas experiências o levem a servir Jesus. Onde você perdeu o foco? Por que você perdeu o foco? Por que você deixou o seu ministério? Talvez você tenha uma história por trás, todo mundo tem. E eu quero dizer que existe sempre os dois lados da história. Então você precisa ser aquela pessoa madura, que você vai enxergar o seu lado e o outro lado da história. Mas que você vai concluir que o melhor a fazer é a vontade de Deus.
O melhor que você tem a fazer é se quebrantar na presença do Senhor e fazer a vontade de Deus. Então, como é que nós temos que servir? A gente aprendeu uma fórmula aqui na igreja, e essa fórmula é que nós devemos servir ao Senhor 24/7. Nós devemos servir ao Senhor 24 horas por dia, os 7 dias da semana. É isso que nós precisamos nos lembrar. Que a nossa vida, quando servimos na igreja, nós estamos edificando o corpo de Cristo, obedecendo os princípios do Senhor. Quando nós servirmos fora da igreja, nós estamos também sendo bênção na vida de pessoas, honrando o nome do Senhor, fazendo-o conhecido. Então nós precisamos nos fortalecer como igreja, nós precisamos ir adiante, nós precisamos caminhar. Por quê? Porque nós aprendemos isso, nós temos agora um modo de ser transformado pelo Senhor. Vamos ver então, como é que a gente vai começar a servir? Como é que nós vamos dar esse novo momento para as nossas vidas? E eu sei que o Senhor está chamando você para que você se posicione através do meu estilo de vida. Através do seu estilo de vida, você precisa servir ao Senhor. Pense sobre isso, na sua família, tanto biológica quanto família da fé. No seu jeito de ser, com os seus hábitos, da maneira como você vive. Você precisa se colocar diante da presença do Senhor e assumir essa nova vida. Porque o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 6, olha, ele faz uma comparação. Lembrem-se daquilo que vocês faziam antes dessa nova forma de viver. E ele até meio que pede desculpa quando ele escreve esse trecho, porque ele diz, eu vou fazer uma comparação bem simples, mas que vai ficar muito fácil de entender. Antes, vocês andavam de tal maneira, e ele vai dizer, a excelência com que você fazia antes, o interesse com que você tinha. Olha, teve um tempo da minha vida que eu estive muito longe de Jesus. Mas a minha dedicação era tanta para aquilo que eu acreditava, para aquilo que eu queria fazer, né? Você levanta cedo, você dorme tarde, você se dedica a conseguir isso e aquilo. E Paulo diz, lembra disso? E agora que você serve ao Senhor e tem um novo modo de pensar, o que é que você faz com essa nova vida? Como você serve aos propósitos do Senhor nesse novo momento? É para isso que o Senhor tem nos chamado, para servi-lo de forma integral, na família biológica, na família da fé, no ambiente de trabalho, conectando todo o potencial que você tem, todas as suas experiências, 24 horas, 7 dias por semana. Mas o nosso coração precisa estar aberto para isso, porque aí, então, todos os momentos, o que é que vai acontecer? Nós vamos conseguir identificar e suprir as necessidades das pessoas. Porque aí os nossos olhos, eles vão estar além de nós mesmos. Os nossos olhos vão estar em outras pessoas, em outras circunstâncias. Em Tito 3,14 nós lemos, quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Olha o Senhor falando conosco de novo. Olha o Senhor falando com a gente, né? Essa palavrinha improdutivo significa esterilidade. É aquilo que você deveria produzir e não produz. Você deveria fazer, mas não faz. E entra aqui 2 pontos interessantes. Nós temos falado um pouco sobre isso também nos nossos pequenos grupos. Mas entra aqui, muitas vezes a gente não está servindo ao Senhor por conta do nosso próprio egoísmo. São obstáculos que nós precisamos transpor, que nós precisamos vencer. Lá em Filipenses 2,4, o Senhor tem uma direção para isso. Ele diz, cada um cuide
não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, tantas vezes nós somos tão egoístas e a gente não quer, porque a gente sabe que relacionamentos, ministérios, tudo isso dá trabalho. Tudo isso mexe com a gente, mas é assim que a gente cresce, meus irmãos. É assim que a gente fica maduro na fé. É assim que o Senhor vai nos mostrando quem somos, o que precisa ser ajustado na nossa vida. É muito fácil, quando você não se relaciona com ninguém, como é que você vai perdoar alguém? Essa pessoa, você não tem um relacionamento com ninguém? Você está fechado, enclausurado nos seus próprios interesses. Mas quando você se abre para o interesse de outras pessoas, conflitos vão surgir, diferenças de opinião, de ideia. Você vai precisar se submeter a muitas coisas, vai precisar abrir mão de outras, vai precisar entender que nem sempre está certo. Mas olha só, o nosso egoísmo nos faz nos fechar para nós mesmos e dizer assim, não vou nem mexer com isso. Mas é isso que o diabo quer mesmo. Mas o Senhor diz assim, você é luz, você é sal, você é bom perfume, você não pode ficar escondido em lugar nenhum. Está na hora de você se levantar e passar por cima do seu egoísmo. Um outro obstáculo, que eu acho que todos os líderes se deparam com isso, pastoralmente falando, líderes de ministério, é o perfeccionismo. O perfeccionismo, muitas pessoas dizem isso, pessoas talentosas, que têm um coração sincero na presença de Deus. Eu só vou servir depois de algumas condições ideais. Não é assim que funciona, meus irmãos. Jesus, quando pegou os discípulos ali para servir, o Senhor foi moldando, e a nossa vida vai ser sempre assim. Dentro da igreja, alguns são mais maduros na fé, outros mais imaturos. Dentro da igreja, a gente costuma dizer que a igreja é um hospital, aonde tem gente que está lá na UTI, tem gente que está lá na sala de espera, tem gente que está na maternidade. Mas a igreja também é uma escola onde a gente aprende. A igreja também é um quartel onde a gente está ali para guerrear. A gente sabe que a gente está numa luta aprendendo a ser ali equipado. Mas na igreja tem gente de todo tipo. Tem gente boa e tem gente que não é boa. Tem gente bem intencionada e mal intencionada. Assim é a igreja terrena. Quando a gente estiver no céu, aí vai ser aquela igreja perfeita, santa, transformada. Mas não espere na igreja o perfeccionismo para servir, porque o perfeccionismo nada mais é do que uma acomodação do nosso coração. Quando a gente diz, não, isso não é assim, eu vou esperar. Isso, essa intransigência vai fazer com que você nunca evolua, nunca frutifique, nunca cresça e alcance a excelência que você tanto deseja. Nós temos que ser excelentes no que fazemos e crescer a cada dia. Mas se nós esperarmos a perfeição, nós não vamos começar nunca. Nós sabemos, como eu disse aqui, que muitas pessoas estão machucadas, abatidas. Por conta disso, não voltam, não servem, não colocam o seu dom, o seu talento a serviço do Senhor. Mas eu quero dizer hoje para você que o Senhor está chamando realmente você para ser mais maduro na fé, para que você aprenda a perdoar, a se reconciliar, a se ajustar, tanto que a Bíblia diz, olha, se você precisa perdoar alguém, faça isso hoje. Eu vou dizer algo aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus diz, quando se trata de perdoar, deixar que o tempo resolva, é como jogar a sujeira embaixo do tapete. Quando se trata de perdoar, o melhor que se tem a fazer é resolver o quanto antes, porque senão, quem sai perdendo é quem não tem o coração resolvido, é quem não perdoa. Algumas pessoas também dizem, nossa, mas está tudo tão bem, tudo tão ajustado, para que precisa de mim? Meu Deus, precisa muito de você, porque as coisas precisam crescer, expandir, porque você tem contribuições para fazer.
Você tem contribuições. Então, é sincero isso quando o Senhor diz: todos têm um espaço e uma contribuição, porque são um corpo. Ele nos compara a um corpo que cresce. Outros dizem simplesmente: eu não sinto vontade de ajudar. Então você precisa lutar contra esse sentimento. E o que precisa sobressair? O fruto do Espírito, não aquilo que sentimos. Outra coisa que a gente ouve: a igreja não tem a visão do ministério. Você precisa se submeter à visão da igreja onde você está. A sua liderança, as pessoas que fazem parte da comunidade onde você serve. Porque aí então você vai contribuir, você vai crescer, você vai ver isso desenvolvendo na sua vida. Claro que numa visão, na igreja, cada lugar o Senhor dá uma visão. Trabalha de uma maneira, na sua multiforme graça de agir. Então nós precisamos nos dobrar diante da presença do Senhor e pedir para Ele: Pai, me dá humildade. Me dá humildade, Senhor, porque nós precisamos ser humildes na presença do Senhor, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e prosseguir, e ser aquele que sim contribui para a obra, para o reino, ter visão de reino, meus irmãos, visão de reino de Deus. É isso que Jesus está fazendo nos últimos tempos. Ele está ajustando a sua igreja, Ele está fortalecendo a sua igreja. Algumas pessoas se sentem com uma baixa autoestima, né? Ninguém percebe o meu valor, ninguém me chama, ninguém me convida. Eu sei que os tempos mudaram, eu sei que a gente vive num outro momento, mas eu também me lembro bem, né, que quando jovem ainda, ou criança, eu tinha 13 anos, eu me lembro que o pastor nunca me chamou, eu fui até ele e eu falei para ele: posso dar isso como um testemunho, não é para dizer que eu faço e outro não faz. Mas uma criança ainda de 13 anos, e eu reunia na igreja um monte de crianças do bairro, minha mãe fazia um lanche ali, e a gente ministrava músicas, histórias, com 13 anos, só eu e minha mãe ali. Então não tem desculpa para a gente, sabe, o pastor não me dá oportunidade, só se for rebelde. Quando há rebeldia, não há oportunidades, e isso é o próprio Deus que faz. Então é hora de se levantar, é hora de fazer alguma coisa. Não fique esperando, venha, converse com os líderes, pode conversar comigo como pastora, líderes de ministério. Se você faz parte de uma outra comunidade e está ouvindo esta mensagem, você também fale com o seu pastor, fale com a sua pastora, com seus líderes. E se levante para servir, porque este é o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você vai inclusive ser aquele que vai começar um ministério maravilhoso que ainda ninguém começou. Ninguém teve a ousadia de começar. Doe-se sacrificialmente, como Jesus se doou. Talvez para você seja um sacrifício agora retomar. E o Espírito Santo está dizendo: é hora de você retomar. É hora de você servir para a eternidade. Não só para os propósitos aqui. O Senhor diz: olha, cuidado para o seu foco não ser aonde a traça e a ferrugem vão destruir. Cuidado, que o seu foco seja naquilo que é para a eternidade. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Nós devemos ter gratidão ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez por nós. E por conta disso, por olhar para Jesus, nós devemos prosseguir, nós devemos caminhar, nós devemos crescer, nós devemos nos submeter às nossas lideranças. Nós devemos dizer: sim, esse não é o momento. Espero, Senhor. A coisa mais difícil para a gente é esperar. A gente quer as coisas agora, no nosso jeito, no nosso momento. Mais um outro pontinho aqui. Compartilhe a sua restauração. Compartilhe o seu modo de ser depois de transformado.
com autenticidade e sensibilidade. Eu tenho dito para os irmãos aqui na nossa igreja, escrevam o seu testemunho, compartilhem o seu testemunho. Vocês precisam aceitar esse desafio. O que Jesus fez na sua vida. Talvez você pense, né? Uma coisa que me incomoda um pouco é quando a gente ouve alguns testemunhos de transformação de vida e a pessoa falar de uma forma assim, antes de Jesus, como se aquilo fosse algo que tivesse, né, credibilidade a ela. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 6, como nós lemos no início, que isso na verdade nos traz agora nojo. Nojo. Quando eu olho para a minha vida, antes de assumir uma responsabilidade com Cristo, a única coisa que eu penso é isso. Eu perdi meu tempo, que arrependimento, que vergonha. Vergonha para Deus, vergonha para minha família, vergonha diante da igreja. Que vergonha de ter estado longe do meu Jesus, que cuida de mim, que me acolhe, que traz santidade para a minha vida, que tem um propósito muito maior para mim. Que vergonha de dar lugar para o diabo agir na minha vida, de ouvir vozes que não era a voz do bom pastor. Meus irmãos, o Senhor está chamando você para que a sua vida seja uma bênção, o seu testemunho seja uma bênção, o seu servir seja uma bênção para a honra e glória do Senhor. Uma ferida fechada pode se transformar em um ministério aberto. O Senhor diz, dê aquilo que você recebeu. Você não recebeu impaciência, você não recebeu uma cara feia, fechada, você não recebeu um ponto final, mas você recebeu de Jesus uma nova oportunidade. Você recebeu de Jesus paciência, amor, acolhimento, ensinamento. Dê aquilo que você recebeu. Nunca desista do seu chamado. Nunca desista do seu ministério. 2 Coríntios 4:1. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que foi dada, não desanimamos. A palavra do Senhor diz, eu te glorificarei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. Em João 17:4. É para que Cristo seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado. É por isso que nós estamos aqui para servir. Faça todo o bem que puder, com todos os recursos que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, e a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Essa é uma frase de John Wesley. Sirva por influência do Espírito Santo, não na força do braço, mas por influência do Espírito Santo. Hoje a gente usa muito essa palavra, né? Seja empoderado. Mas esse empoderado, meus irmãos, é simplesmente estarmos submissos à voz do Espírito Santo. É orarmos muito, lermos muito a palavra de Deus, jejuarmos, nos colocarmos mesmo com o rosto em terra na presença do Pai e ouvir dele a direção. É ser submisso a ele. Isso é ser empoderado, isso é ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor nos diz então, por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A nossa grande inspiração no nosso modo de ser é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E Ele pode nesta manhã quebrar tudo aquilo que está nos impedindo de avançar. Tudo aquilo que está impedindo você, sendo obstáculo na sua vida, de avançar. Que a graça do Senhor se derrame sobre nós. E que haja poder sobre a sua vida, autoridade do Senhor. E que você ouça esta palavra como palavra do Espírito, como palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida. Que o Senhor nos direcione mesmo e que a gente fique firme no propósito. Porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a que Ele fecha, ninguém pode abrir.
Se tem circunstâncias adversas se levantando contra a sua vida ou a minha vida, é o Senhor que vai cuidar de tudo. Porque nós estamos no propósito dEle e nós esperamos dEle. Amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro servo não tenta usar Deus para propósitos próprios, mas deixa que Deus o use para os propósitos dele. Essa é uma frase de Rick Warren e eu quero que você pense muito sobre isso. Que você comece essa semana pensando naquilo que o Senhor tem chamado você para fazer. E que você seja humilde, que sejamos humildes, de dizer sim para Jesus, de engrossarmos não só os bancos da igreja, mas as fileiras daqueles que arregaçam as mangas e dizem, Senhor, eu me envergonho do tempo que eu fiquei tão longe do Senhor, mas agora que eu tenho essa oportunidade, eu quero servi-lo com todo o meu ser, sem fazer acepção de pessoas. Vamos parar com isso, em nome de Jesus. Vamos nos unir, todos nós vamos voltar ao pó, né? Todos nós, diante da presença do Senhor, somos iguais, valorosos. Deus tem propósitos. A diferença é que, às vezes, né, alguns respondem, outros demoram, e outros não respondem. Mas, em nome de Jesus, você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Viva o que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês agora, quero colocar diante do Senhor a sua vida, a minha vida. Eu considero um privilégio servir ao Senhor. Difícil, não vou dizer que não é, mas com o Senhor nada é difícil. Com o Senhor as possibilidades aparecem, Ele nos faz transpor. Aí fica tudo muito mais prazeroso, mesmo estando às vezes no meio do deserto. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor?